Nós estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, palavra, vida e edificação. We are within this general theme, the Gospel of John, Word, Life and Edification. E chegamos à mensagem de número 20, que tem por título O Modelo de Jesus na Obra de Deus. And we've arrived at this message 20, which title is The Pattern of Jesus in God's Work. Os versículos são Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 30. And the scripture reading is John chapter 5, verses 19 to 30. Nós, graças a Deus, temos percebido, através da revelação do Espírito, que os escritos de João são muito profundos. Thank God, we've been realizing through the revelation of the Spirit that the writings of John, they are very deep. E ao mesmo tempo, João usa palavras muito simples. And at the same time, John uses very simple words. Isso dá uma impressão para as pessoas que não, o Evangelho de João é muito fácil. And this might give an impression to people that the Gospel of John is very easy. E é muito indicado para recém-convertidos que não têm hábito de ler a Bíblia. Não começa pelo Evangelho de João, que é muito simples. So people indicate this gospel to new converts to start reading the Bible through the Gospel of John because it's very simple. Mas os escritos de João são muito profundos. But the writings of John, they are very deep. Esse texto que nós vamos abordar hoje prova que essa palavra é muito profunda. And this portion which we are going to cover today, they prove that these words are very deep. Essa mesma porção que nós vamos desfrutar hoje não é mencionado em nenhum dos outros três evangelhos. And this very portion which we are going to review today, it's not mentioned in the other Gospels. Vou ler o versículo 19 só para vocês entenderem. I'm going to read verse 19 so you can understand. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. The Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. For whatever he does, the Son also does in like manner. Irmãos, esse princípio foi estabelecido por João aqui no Evangelho de João. Saints, this principle has been established by John in his gospel. Jesus, ele era o próprio Deus. Jesus was God himself. E por obediência ao Pai e para que pudesse realizar a vontade do Pai, ele se humilhou, se tornando um homem. And by obedience to the Father, so that he might fulfill the Father's will, he humbled himself as a man. Ele veio aqui na terra para realizar a obra de Deus. He came here on earth to do God's work. Mas ele deixou claro para nós todos que ele em si mesmo nada podia fazer. But he made it clear to all of us that he could do nothing in himself. Você não acredita que Jesus era muito capaz? Don't you believe that Jesus was very capable? Ele tinha muita capacidade de fazer a obra de Deus. He had much capacity to do the work of God. João quer estabelecer um princípio para todos nós. But John wants to establish a principle to all of us. E esse princípio é tão profundo, que durante 20 séculos da história da igreja, pouco se observou. But this principle is so deep that throughout the 20 centuries of the church's history, only a few observed that. A maior parte da história da igreja, os servos de Deus se achavam muito capazes de fazer a obra de Deus. For the history in the church, the most part of the history, the servants of God, they felt that they were very capable of doing God's work. Mas Jesus deixa um princípio, irmãos, importantíssimo, principalmente para nós, os trabalhadores da última hora. But Jesus left us a principle, especially for us, the workers of the last hour.
Muitos servos de Deus acham que são muito conhecedores da Bíblia. Many servants of God, they think that they are very knowledgeable in the Bible. Conhecedores de métodos de como administrar a igreja. They're knowledgeable in methods on how to administrate the church. E muito capazes em campanhas de evangelização. And very capable in evangelistic campaigns. E muito capazes para apacentar, pastorear, para que o rebanho de Deus fique na sua igreja. And very capable shepherding so that the flock of God may remain in the church. Mas Jesus veio falar exatamente o contrário. But Jesus came to say the opposite. Jesus disse: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Jesus said, "Most assuredly I say to you that the Son can do nothing of himself." Queridos irmãos, esse princípio é tão precioso. Dear saints, this principle is so precious. Porque Lúcifer, ele tomou o caminho da capacidade própria. Because Lucifer, he took the path of his own capacity. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Ezequiel 28. Ezekiel 28. Versículo 12. Verse 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. E este ser que nós estamos falando está também, e guarda essa porção que nós vamos voltar, em Isaías 14. So this being which we are talking about, it is in Isaiah 14 as well, but keep this portion here in Ezekiel. Versículo 12 diz, Isaías 14, versículo 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaiah 14, verse 12 says, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Daí é que nós tomamos emprestado e o chamamos de Lúcifer. It is from this portion that we use to call him Lucifer. E essa palavra Lúcifer vem de um latim vulgata. And this word Lucifer from Latin comes from the significa word vulgata, ó estrela da manhã. which means the son of the morning. E aqui também o chama de filho da alva. And it is also called the son of the dawn. Filho da alva deve indicar que ele foi o primeiro dentre os anjos a ser criado, ou um dos primeiros. The son of the dawn must indicate that he was the first one to be created, or one of the first ones. Isso indica que antes de sua rebelião, ele era um príncipe detendo a mais elevada posição no universo pré-adâmico. And that indicates that in creation he was like a prince, being in a high position in the pre-Adamic period. E ele deve ter usado toda a sua sabedoria e capacidade para servir Deus, He must have used all his wisdom and capacity to serve God, que é natural. which is natural. Voltemos para Ezequiel 28. Let's turn back to Ezekiel 28. Ele era o próprio selo da perfeição. He was the seal of perfection himself. Você quer conhecer qual é a criatura mais perfeita que Deus criou naquele tempo? Era só olhar para Lúcifer. If you wanted to know who is the most perfect creature created back then, you could just look at Lucifer. No versículo 13 diz: estávamos no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. Verse 13 says, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. Eu não vou ler as pedras preciosas, aqui diz
de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. I'm not going to read all the precious stones, but here it says, with gold, the workmanship of your timbrels and pipes. E os ornamentos aqui são os instrumentos musicais que eram dedicados para os príncipes. And the ornaments in the Portuguese version, they are the musical instruments dedicated to the princes. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. And was prepared for you on the day you were created. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. You were the anointed cherub who covers. I established you. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth. Ele fazia parte de um grupo especial de anjos que eram chamados de querubins. He was part of the special group of angels who were called the cherub. Responsáveis para guardar a glória de Deus. And they were responsible to keep the glory of God. Ele podia andar em lugares privilegiados. And they could walk in certain places with privilege. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Verse 15. You were perfect in your ways from the day you were created. Ele deve ter servido a Deus com toda a fidelidade, usando toda a sabedoria e formosura que Deus lhe deu. He must have served God faithfully, using all the wisdom and capacity that God had given him. Deve ter feito um excelente trabalho. He must have done an excellent work. Excelente trabalho que lhe dava orgulho An excellent da perfeição. work which would give him pride. Aí, aqui diz, até que se achou iniquidade em ti. But then here it says, till iniquity was found in you. Irmãos, quando o homem se acha muito capaz, faz obras perfeitas para Deus, Saints, when man think he's too capable doing works for God, e acaba, por fim, se orgulhando. he eventually get proud. Isso é inevitável. This is inevitable. Se você seguir pelo caminho da sua capacidade, da sua perfeição, If you follow the path of self-capacity, of your perfection, e quando ninguém mais chega à sua altura, and no one can reach at you, a soberba fatalmente acontecerá. pride will take place. Orgulho certamente te contaminará. And pride will contaminate you. Aí ele começa então a buscar galgar mais posição com apoio dos seguidores. And then he will try to reach another level, other position with followers. Versículo 16 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Verse 16 says, but the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Porque tão perfeito que ele era, ele não via ninguém desafiando a sua posição, ele queria apoio para galgar mais posições, mais altas. Why? Because he was so perfect, he couldn't see anyone challenging his position, so he wanted to reach a higher level. Aí ele começa a negociar posições, negociar cargos. Then he starts negotiating position, Isso é o comércio. and this is the trading. E no versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Verse 17, your heart was lifted up because of your beauty. Corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. I cast you to the ground. I laid you before kings, that they may gaze at you. Pela multiplicação das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your trading. O homem, então, com a sua capacidade, tenta comprar apoios, seguidores. So man, with his own capacity, he tries to buy support and followers. Trocando apoio pelos cargos, trocando apoio pelo suporte financeiro. Exchanging the support with a position and
financial support. Irmãos, isso acontece, infelizmente, aconteceu na história da igreja e acontece hoje também. Saints, unfortunately, this happened in the church history and is happening also today. Tudo isso é porque ele tem uma ambição e deseja galgar posições mais elevadas. And all of that happens because he has an ambition, wants to reach a higher rank. Você vai dizer, Pedro está inventando isso. Oh, you would say, Brother Pedro is making up all of that. Dá uma olhada em Isaías 14, então. So take a look at Isaiah 14. Versículo 12 já li, versículo 13 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. I read verse 12, I will read 13. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. O coração desse que foi criado de uma maneira perfeita e serviu a Deus de uma maneira perfeita, dentro do seu coração surgiu essa ambição de querer subir, ao céu. The heart of the one who was created in a perfect way, was serving in a perfect way, within his heart, ambition came up and he wanted to ascend into heaven. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. I will exalt my throne above the stars of God. Já não era para exaltar o trono de Deus, agora estava lutando para exaltar o seu próprio trono. It wasn't about exalting the throne of God, but his own throne. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Sabe que são as extremidades do norte? Do you know what the farthest sides of the north are? Onde está o trono de Deus? Where the throne of God is. Ele quer chegar lá. Ele quer ser tão alto quanto Deus. He wants to arrive there. He wants to be as high as God. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens. Verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. Aí chegou ao exagero, E serei. And then he got to this exaggeration. Serei semelhante ao Altíssimo. I will be like the Most High. Aí Deus disse: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Then God said, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Irmãos, esse é o caminho que Lúcifer tomou e se tornou Satanás, que significa o adversário de Deus. This is the path which Lucifer took, and he became God's adversary. Ele desejou ser rei adjunto de Deus nas questões da criação. He desired to be a joint king with God in the matters of creation. Porque ele julgava Deus, sendo o Criador, não poderia compreender o que se passa no coração das criaturas. Because he judged that God as the creator could not understand what was in the creature's heart. Você vai falar: Pedro, de novo você está viajando. He will say, Pedro, again you're vagando. You're Wondering, wondering. yeah.